Fala galera, Quatro Cantos na área, para mais um episódio aqui para vocês, diretamente dos quatro cantos do Brasil. Eu sou o Yuri Beck e está no ar mais um para vocês. Então galera, o principal tema da semana foram a venda dos direitos internacionais, né, da Série A e B do Campeonato Brasileiro, embora ainda não esteja 100% finalizada, mas nessa última sexta-feira, dia 17, se mostrou que está bem encaminhada, né? O acerto que a gente vai comentar muito aqui sobre valores, etc., é excelente para os times, embora seja um valor pequeno, mas é uma oportunidade inédita para esses clubes que serão promovidos internacionalmente. Comigo aqui estão Vitor Hugo Vitorino, diretamente do Rio de Janeiro. Fala, meu amigo. Fala, Yuri. Fala rapaziada. Estamos aí, todos em casa, com as mãos bem lavadas, cumprindo o nosso isolamento. E aqui para falar um pouco de futebol, mesmo sem bola rolando, falar desses assuntos importantes. E essa questão dos contratos, televisão, um prazer, uma honra estar aqui com vocês, debatendo, e vamos que vamos, rapaziada. Meus amigos, todo esse contrato internacional vai gerar um potencial enorme, de impactar em fortalecimento de marca, em negociação com novos patrocinadores, penetração em novos mercados, até em termos de venda de jogadores mais facilmente, porque todos estarão assistindo, do mundo inteiro, e outras formas de receitas que a gente vai comentar bem aqui. E quem também está com a gente, meu querido Ricardo Maracajá, diretamente de Salvador, Bahia. Fala, Yuri. Fala, Vitorino. O tema aí é extremamente importante. Acho que é a primeira vez que os clubes do Brasil se unem numa negociação, A Comissão Nacional de Clubes finalmente funcionou. A gente percebeu nos últimos anos um engajamento maior, a Comissão Nacional de Clubes atuando de forma ainda incipiente, e esse ano finalmente concretizou algo já similar, vamos dizer assim, ao Clube dos 13 de antigamente, e conseguiu esse contrato de TV junto com a CBF, inclusive, uma negociação conjunta, todo mundo unido. Isso é extremamente importante para o crescimento do futebol brasileiro. O passo inicial, a gente viu o Flamengo iniciando a venda no passado de jogos fora do país, com jogos em Portugal, muito contagiado com a situação do Jorge Jesus. E agora a gente está tendo algo conjunto e os clubes do país todo divulgados em todo o mundo. Como o próprio Ricardo falou, grandes times do futebol brasileiro já são até conhecidos, no exterior, como o próprio Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, etc., por conta de já ter uma exposição maior fora do país, por conta de disputas internacionais, etc. E agora os diversos clubes terão essa promoção aí mundialmente para você que mora fora, o brasileiro que mora fora, e principalmente os estrangeiros investirem no nosso futebol e nos nossos clubes. E não só isso, conhecer também as culturas de cada povo, o povo do Nordeste, o povo do Sudeste, do Sul, do Norte. Então é uma perspectiva para turismo, perspectiva para outros mercados também, outras formas de receita, como a gente bem comentou aqui. Meus amigos, eu vou começar com o meu querido Ricardo, para ele trazer como é que está esse contrato, A gente sabe que as cotas serão divididas, a maior percentagem virá para a Série A e depois para a Série B e um pouquinho para a Série C. Comenta aí, Ricardo, como é que tá as questões aí de percentagem segundo aí a CBF. Bom, Yuri, a CBF ela não falou exatamente quanto percentual ficaria para cada competição ou cada clube. A gente viu um pouco das notícias falando em valores, a maioria das notícias citando em torno de 40 milhões de dólares, por contrato de 4 anos, como se fossem 10 milhões de dólares por ano. Suponhamos aqui que eles tenham arredondado o valor, talvez seja algo um pouco menor, algo um pouco maior, mas é próximo desse valor provavelmente, porque se você olhar os portais de notícias de todo o país, todos citam mais ou menos o mesmo valor. Falam-se da divisão entre Série A, Série B e Série C. A Série C não é objeto de transmissão, pelo que está sendo repassado, até porque a própria CBF, em sua nota,
fala da transmissão de direitos internacionais da Série A e Série B, ou seja, não cita a Série C, mas a gente já sabe, pelo que foi dito publicamente, que a Série C terá um percentual de auxílio mesmo aos clubes, de auxílio para que aqueles clubes da Série C tenham uma renda extra e possam exercer suas atividades, ainda mais num momento tão complexo como esse que nós vivemos. A gente percebe que essa divisão é importante. A Série A e a Série B são produtos que deveriam ser rentáveis e finalmente a gente está conseguindo tornar isso rentável e levar isso para fora do país. Agora, acredito que os jogadores brasileiros são muito conhecidos no exterior. Você chega no exterior e eles sabem quem é Ronaldo, sabem quem é Romário, Ronaldinho, mas eles não conhecem tanto os times brasileiros. Eles conhecem mais os times brasileiros por jogos. Quem joga videogame, quem joga jogos interativos de futebol, conhece os times brasileiros por conta disso, mas não vive os times, não conhece os jogadores que estão nos clubes médios, intermediários ou nos clubes grandes em geral, mas que não saem do Brasil, e agora terão essa oportunidade. Então os amantes do futebol de todo mundo vão poder ver de onde saem os craques que a gente manda para a Europa todo ano e que rendem tanto lá na Europa. Ricardo, em termos de contrato, terá uma duração, segundo as próprias notícias, de 4 anos, é isso? Então o valor vai ser unificado, o mesmo valor durante 4 anos, com possibilidade de novos patrocinadores surgirem também para os clubes. Exatamente, Yuri. Veja bem, a CBF, na sua nota, ela ressaltou muito a questão da união entre CBF e clubes. Então aqui vamos supor, desde já, dar um caráter de que isso é igualitário e que o valor vai ser dividido igualmente por todos os clubes. Isso é importantíssimo, isso é muito legal, porque a gente não fica com aquela discrepância que a gente tem dos contratos de TV. A gente já está criando um modelo mais uniforme agora. Basicamente, houve a venda em várias plataformas. 2 empresas conjuntamente apresentaram propostas. Uma empresa, que é a Global Sports, vai tratar dos direitos de TV aberta, fechada, pay-per-view, internet e streaming. E uma outra empresa, a Zeus Sport Market, vai pegar os direitos internacionais para streaming for bet, que é aquele sistema de casa de apostas, onde você vê o jogo no site da casa de apostas, ele pode transmitir. Ou seja, basicamente os clubes brasileiros venderam todas as mídias possíveis para essas 2 empresas, para que eles transmitam o futebol brasileiro lá de forma a atingir toda a Europa, principalmente, os Estados Unidos. O foco maior é esse. O contrato dura 4 anos, 2020, 21, 22 e 23, e, obviamente, eles falam desses valores igualitários e, ao fim da sua nota, a CBF cita a questão dos clubes participarem da gestão compartilhada das estratégias mercadológicas e de controle. Ou seja, do controle dos resultados. Ou seja, isso dá um caráter de que os clubes têm uma garantia mínima, que é como diz a nota, de valor, mas que eles provavelmente vão ter ganhos excedentes, ganhos por conta do lucro da operação. Ou seja, as empresas compraram esse produto vai ser vendido para todo mundo, e a depender de atingir talvez alguns níveis de percentuais pré-definidos em contrato, a gente não sabe, a CBF não divulgou, nem os clubes divulgaram, mas provavelmente com o tempo eles devem soltar essas informações para dar a transparência que é necessária. A gente vai entender se esses clubes podem ter ganhos variáveis ou não. A gente supõe, pelo valor teoricamente baixo dos 4 anos, porque algo em torno de 10 milhões de dólares por ano a gente considera baixo, né? A gente supõe que isso seja somente a garantia mínima, como bem diz a nota da CBF. Ou seja, que existe a possibilidade real de se ganhar mais com os resultados de venda fora do país. O Ricardo está falando bem aí sobre o contrato, né, de 10 milhões de dólares aproximadamente por ano, o que meio que dá um valor de 2 milhões de reais para cada clube, aproximadamente, entre 1,8 milhão e 2 milhões. E é um dinheiro que seria, ou será, né, muito bem recebido, Vitorino, para os clubes brasileiros, principalmente, que estão sofrendo com a crise, né, do coronavírus, do Covid-19, que você falou bem no início do campeonato. Então, qual impacto teria o recebimento desse dinheiro o quanto antes para clubes? Eu acho que é muito importante, né? Eu acho que é um movimento até que já deveria ter tido uma grande importância esse dinheiro, porque os clubes vão passar. Grande parte dos clubes brasileiros, talvez a maioria dos clubes brasileiros, vivem crises financeiras terríveis, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, 3 dos 4 grandes vivem crise financeira terrível. Em outros estados, clubes mineiros também. Então, assim, vai cair bem, porque
esse momento de caos dessa pandemia é um caos financeiro também, e com o futebol parado as receitas vão estar paradas, então vai ser um dinheiro bom dado. E assim, eu queria fazer também um exercício aqui de pensar, porque assim, uma análise, porque eu acho que é importante, isso que eu digo até que talvez tenha sido um pouco atrasado, porque isso vai internacionalizar mais a marca do futebol brasileiro. Porque quando a gente fala de internacionalização do futebol brasileiro, e a gente pensa em jogadores estrangeiros no Brasil, a gente vê muito... A gente sempre se prende muito em jogadores sul-americanos, jogadores do mercado sul-americano. Por exemplo, a gente tem o exemplo agora do Honda no Botafogo. Então, por exemplo, é importante você alcançar outros mercados. Por exemplo, então, um jogador japonês, ídolo na Ásia. É importante a transmissão disso para outros países, para outros lugares. Tem o caso do Jorge Jesus no Flamengo, do Gesualdo no Santos, do Sampaoli, embora seja um técnico argentino, um técnico de fama mundial. O futebol brasileiro, então, eu vejo o futebol brasileiro alcançando um outro tipo de patamar recentemente, muito em questão financeira também, e assim, que pode ser visto bem. Tem jogadores que vêm bem com o futebol brasileiro agora, porque os clubes oferecem para eles contrato de anos de contratos que para eles é bom, que eles não conseguem achar outro lugar. Por exemplo, você tem o Honda no Botafogo quase todo, o Yaya Touré entrou em negociação com o Níquel. São Paulo trouxe o Juan Fran, trouxe o Daniel Alves, que por mais que seja um brasileiro, joga no São Paulo, o clube de coração dele, é um cara que tinha mercado na Europa, mercado grande. O Felipe Luiz no Flamengo, mesma coisa, o Rafinha. Então, assim, são jogadores que estão enxergando o futebol brasileiro como uma grande oportunidade, não só brasileiros, mas jogadores europeus mesmo, né? Pode ver que também nós temos técnicos europeus. Então eu acho importante essa venda do Mando para isso também, para mostrar para o mundo, porque o mundo vai passar a se interessar mais pelo futebol brasileiro, porque vai ter nomes mais conhecidos. Então eu acho interessante, e seria até interessante depois de toda essa mudança, eu acho que você vai ver mais jogadores de fora vindo para cá. Por exemplo, hoje mesmo houve uma notícia de uma possível negociação do Vasco com o Jovinho, que já teve o caso do Balotelli no Flamengo. Então eu acho assim, vai ser cada vez menos utópico e se tornar algo muito mais real. Então eu acho que acertada, como o Ricardo falou, essa união dos clubes pela primeira vez, eu acho muito importante isso e achei ótimo. Nosso querido estagiário tá dizendo que não sabe onde é que o Vasco vai arrumar dinheiro para pagar esse rapaz aí. Também não sei não aí. Querido, grande abraço aí pro nosso estagiário João Ricardo aí. Brincadeiras à parte, Ricardo, a gente também tem noção de que essa promoção, né, do futebol brasileiro para o exterior promove também a parte cultural, né, dos estados. A gente sabe que o Brasil é um país continental, então tem cultura cearense, cultura baiana, carioca e por aí vai. Como você acha que, por exemplo, o governo da Bahia pode explorar isso? Eu não acho só que o governo da Bahia, mas acho que todos os governos estaduais podem aproveitar isso na questão de publicidade, né? De fazer ações conjuntas com os clubes para divulgar, porque, vamos dizer, a gente fala todas as vezes das belas apresentações das torcidas do Nordeste. A torcida do Fortaleza, do Ceará, do Bahia. As grandes massas do Nordeste geralmente fazem grandes festas que repercutem no país inteiro. Mas só repercutem no país porque só o país vê. Se a gente bota para os países de fora verem também isso, eles começam a enxergar outras coisas. Por exemplo, todo mundo que vê a Fonte Nova em Salvador percebe aquela imagem do dique do Tororó ali, aquela em volta, como é bonito e tal, é um ponto turístico da cidade. Aquilo ali já fica disponível para as pessoas do mundo todo verem e é algo atrativo. Então acho que, assim, a gente sempre não gosta muito, obviamente, do envolvimento da parte política, né, digamos assim, de governo, prefeitura, vamos dizer, de participar disso, né, do investimento. Existe muito debate sobre esse tema, mas com essa divulgação para o mundo todo, é um potencial turístico absurdo, é um potencial de divulgação de toda a cultura. Quando você chega naquela final do Copa do Nordeste, como aconteceu tanto aí já para o Ceará, para o Fortaleza, aqui para o Bahia, a gente vê a festa que foi, como repercutiu no país todo, como foi bonita a festa, e a gente falando, isso aqui tem nível é padrão europeu de tão organizado e bem feito que foi.
Então, acho que a gente pode mostrar também que a gente consegue fazer algo de qualidade aqui. Aqui não é só, vamos dizer, o futebol, que é jogada de qualidade, a gente consegue produzir grandes espetáculos e mostrar um pouco de nossa cultura. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento. Isso vai ajudar bastante no crescimento da marca de todos os clubes a nível internacional. A gente vai tornar os clubes conhecidos, os caras vão ver lá, eu torço para o cara na Alemanha torce para um time que é azul, vermelho e branco. Pô, eu vou me identificar com o quê? Com um time que é azul, vermelho e branco também aqui, que é o Bahia, por exemplo. Às vezes pelas cores você se identifica, às vezes por você ver um pouco da cultura você se identifica. Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade ímpar. Quando a gente diz que o valor é baixo, mas é o início. É assim que você começa. É melhor ter um valor baixo do que não ter nada. E lá na frente, a gente trabalha para conseguir mais e desenvolver ainda mais. O potencial desse negócio é gigantesco para o país todo. Eu estava até comentando, o Ricardo falando há pouco aí, da Alemanha e Bahia, né? Rolou muito isso em 2014, né? Com a seleção alemã que treinou, acho que próximo de Salvador, não foi, Ricardo? Teve muito esse contato com a cultura e tudo, foi bem bacana. Foi bem legal aqui, o pessoal da Alemanha ficou lá próximo de Porto Seguro, no município lá mais isolado, mas eles acabaram passeando lá entre os populares, né, entre o pessoal da região, o pessoal foi tirar foto e tal, aquela vivência mais forte, viveram a cultura, postaram fotos, divulgaram nas suas próprias redes sociais, jogadores conhecidos no mundo todo. Aconteceu isso também quando a gente deu um pouco de sorte aqui na Bahia, né? Porque teve o jogo da Espanha, do Portugal, Holanda. Então, quando o pessoal da Holanda veio para cá também, foi um negócio bem legal. Muita gente interagindo de todo mundo aqui. A gente teve alguma, vamos dizer, sorte no fato de tantos países fortes e reconhecidos a nível de futebol estarem aqui na Bahia e poder dividir tanto essas coisas. Teve gente que a gente já sabe que se tornou amigo de pessoas de fora e vieram aqui. A gente tem exemplo de um holandês que veio aqui outro dia, estava assistindo o jogo do Bahia lá na Fonte Nova, ele viu na Copa, gostou e resolveu voltar. Então, tipo, a gente tem novamente a oportunidade de aparecer para o cenário internacional. Se o cenário internacional enxergava o Brasil por causa da Copa do Mundo em 2014, das Olimpíadas em 2016, agora, com a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A e Série B, o mundo todo pode voltar a enxergar o Brasil do ponto de vista esportivo. Não vai ser só aquele país que eles só enxergam nas Olimpíadas e enxergam somente a seleção brasileira nos jogos de Copa do Mundo. Agora a gente vai ver os times, vai conhecer os times, as marcas dos times vão ser divulgadas. O potencial de divulgação de marketing é gigantesco. As grandes empresas que a gente lembra, nos anos 80, o Bahia estampava lá Coca-Cola, estampava outras marcas. E a gente não tem mais essas grandes marcas investindo no futebol. Mas você fala, mas na Europa eles investem. Por que eles investem? Porque eles têm uma repercussão mundial nesses times. Agora, essas marcas podem voltar a investir no futebol porque elas vão voltar a ter a divulgação mundial com a marca deles. Se botar a marca lá no Bahia, no Ceará, no Fortaleza, no Flamengo, essa marca vai ser divulgada para o mundo todo. Uma coisa que eu achei interessante do que Vitorino pontuou na estante foi a questão dos jogadores de fora virem para cá. Eles enxergarem o potencial de jogar no Brasil, como o Juanfran, Honda. A gente ficava brincando e perturbando até Vitorino que parecia que eles estavam brincando de jogar FM, né? Eles estavam jogando lá e contratando jogadores de fora, que era muito mais marketing do que propriamente futebol. E a gente sabe que esses jogadores como o Honda, por exemplo, eles podem ter um retorno tanto no futebol como muito no marketing. Muito provavelmente a gente vai vender esses direitos internacionais e vai ter muita venda no Japão, porque eles gostam muito do futebol brasileiro, e vai estar ainda mais potencializado porque o craque deles está aqui. Então, se a gente puder ainda agregar e trazer esses jogadores de fora do país para cá, esses jogadores internacionalmente conhecidos, o próprio Daniel, que voltou, vamos dizer, cedo, já que o cara estava lá jogando no PSG e voltou para cá para jogar no São Paulo, ainda jogando em alto nível, a gente tem um potencial muito grande. Passando a bola mais para o Vitorino também, eu peço para ele comentar sobre essa importância cultural, Vitor. Comenta aí. Antes, só para pegar no fim aí desse comentário do Ricardo, tem noção, foi uma quantidade absurda de jornalista, imprensa japonesa, asiática no geral, na apresentação do Honda e no dia a dia do Botafogo. É uma quantidade enorme, para você ver um impacto, né? Um grande ídolo lá aqui. Então, achei muito acertado. Sem falar da questão também do fuso horário, né? Que eu acho que ajuda lá no Japão. Sim. Que por conta de ser 12 horas, né? Lá os jogos vão ser pela manhã, os jogos à noite e tudo. Acho que dá certo também. E eles têm muito isso, né? Ficaram muito orgulhosos de como o Botafogo respeitou a cultura japonesa, como a torcida comprou a ideia com bandeira do Japão e tudo, eles se amarraram.
E isso cai também na questão cultural, né? Que o comentário do Ricardo achei muito acertado, porque assim, também o mundo vai ver o futebol brasileiro, porque como o Ricardo disse, a visão que eles têm, por exemplo, da seleção brasileira. A seleção brasileira a gente vê como outra visão. Os caras vão ter noção de como é a paixão do torcedor brasileiro. Ele vai ver as diferenças culturais de cada canto do Brasil. E essas diferenças culturais você enxerga nas arquibancadas. Cada região do Brasil, os torcedores têm uma postura diferente. Você vai... E assim, por exemplo, quando se fala muito de Brasil, se fala muito de quê? Futebol e carnaval. O carnaval é muito bem divulgado lá fora, né? A gente só vê a quantidade de turista que vem para cá na época do carnaval. Tanto aqui pro Rio, quanto para Salvador, para Fortaleza, para Recife. Então, assim, vem muito turista de fora no carnaval. Então, o futebol pode ser isso também, porque é uma marca do Brasil. E às vezes as pessoas entram muito naquela. O pessoal vai chegar, vai ver aquele jogo sexta-noite, aquele jogo parado, ruim. Mas a gente também consome jogo ruim. Quem gosta de futebol, assiste futebol. A gente vê jogo ruim, sei lá, Liga Russa. Então, assim, eu acho que vai muito além da qualidade técnica e vão ver jogo bom, cara. Por exemplo, quem não vai querer ver um Grêmio Fluminense, como foi no passado, 5-4 Fluminense. Todo mundo vai querer assistir um jogo daquele. Como os jogos do Flamengo na Libertadores. Entendeu? Então, assim, eu acho que vai ser de suma importância. E por mais que o valor seja baixo agora, é porque de início vai atrair muito mais patrocínio, muito mais divulgação. E posteriormente isso pode ser negociado mais. Mas tem que ter, como o Ricardo disse, tinha que ser dado um primeiro passo. Eu acho que o futebol é uma influência de cultura. É uma parada de cultura nacional. Então é importante essa divulgação do futebol brasileiro para o mundo. Você pontuou um negócio aí agora, Vitorino, de quem é que não vai querer ver um Grêmio Fluminense? Quem gosta de futebol vê jogo de qualquer lugar. Eu tava conversando com o Yuri esses dias, eu tava assistindo o jogo da Bielorrússia. Porque a Bielorrússia é um dos três, Bielorrússia, Nicarágua e, se eu não me engano, tem um terceiro país. E não estão em quarentena, né? Eles seguem funcionando normalmente, o país todo segue teoricamente normal, e os campeonatos estão aí acontecendo e sendo transmitidos. Inclusive, vi notícia já de que a Bielorrússia fechou novos contratos de TV internacional por conta disso, porque é o único campeonato que está passando praticamente, e eles fizeram o quê? Venderam esse produto que eles têm. E acredito que nosso produto vai ser ainda potencializado, porque muito provavelmente a gente vai voltar sem público, né? A tendência é que a gente volte sem público no primeiro momento, porque a gente sabe que não só o país não pode parar por muito tempo, porque a gente sabe que tem um limite econômico e a gente tem que se preparar adequadamente na saúde. É indiscutível para todos nós aqui que a saúde é prioridade, mas a gente sabe que em determinado momento a gente vai voltar, né? A gente não vai voltar nunca à vida que era de antes, né? Até que se controle tudo. Mas a gente vai voltar, vai ter futebol, vai ter as coisas rodando novamente, provavelmente sem público, né? E a gente vai ter a venda de TV como prioridade, porque a gente só vai poder ver nossos jogos, nossos times pela televisão. E só concluindo, Vitorino, eu acredito muito nessa dinâmica de desenvolver a cultura. Eu estou conseguindo ver coisas da Bielorrússia, como eu falei no instante, que eu nunca tinha visto. Vendo paisagens da Bielorrússia, vendo o pessoal na arquibancada, a forma como eles torcem, é algo totalmente diferente pra gente. Eu tô enxergando tudo isso agora porque o único futebol que a gente pode ver é esse. Sim, Ricardo, eu vejo muito isso. Por exemplo, meu irmão mais novo, citando o exemplo dele, tem 15 anos e ele é apaixonado pela França, porque ele torce pro PSG. Coisa da idade, adolescente. Aí a geração do time que ele viu novo. E isso ele passou, aí hoje ele quer estudar francês, ele quer ir para a França. A pessoa acaba desenvolvendo a vontade de aprender cultura. Eu comecei a saber de várias coisas do mundo vendo futebol. Então o futebol é uma cultura e desperta esse interesse nas pessoas, né? Então é importante essa divulgação. É isso, meus amigos. E chegando na questão dos contras, né? Será que tem contras? O próprio Ricardo estava conversando comigo aqui em off. E tem contras, Yuri? Cara, eu acho que um contra, entre aspas, talvez sim, talvez não, Vitorino, seria
os estrangeiros a assistirem o nosso futebol, né? Que, querendo ou não, na última década caiu drasticamente, sobretudo o futebol mesmo raiz, né, daqui do país, o futebol brasileiro, até porque as melhores promessas se mandam cedo para o futebol exterior. Então teve muito esse impacto aí na última década, a qualidade do futebol caiu e aquele famoso joga bonito que os estrangeiros chamam do futebol brasileiro, eu acredito que caiu nos últimos anos. Complicado. Por exemplo, se eu tenho um amigo gringo, eu gostaria de levar ele no jogo do meu time, porque é meu time. Mas eu vou falar pra ele, você vai ver paixão, mas não queira ver coisa técnica bonita que você não vai ver, porque eu sei da realidade. E realmente, a gente sabe que a gente fala muito do Flamengo, por exemplo, a gente sabe que no Campeonato Brasileiro não tem 20 Flamengo, né? Mas assim, é os contras. Você tem que pesar isso na balança, é importante a divulgação, e a gente vai divulgar tudo. Eu não digo só a qualidade do jogo, né? As pessoas vão ver a desorganização vai ver às vezes jogos sendo mudado de horário completamente do nada, né? Uma questão também que eu acho que pode pontuar é o horário, como é que vai ser, que a gente sabe que os horários de jogo aqui são muito definidos pela televisão local daqui, né? Realmente o jogo 9h30 da noite aqui é complicado transmitir para fora do país. Então, só essa questão de organização, vamos ver como os clubes são desorganizados. Até a questão da arquibancada mesmo, tem muitos jogos esvaziados. São os contras que a gente tem. Tem as vantagens e as desvantagens. Eu acho, mas como eu volto a dizer, eu acho uma aposta interessante e a galera de botar na balança, né? Uma opinião aí que eu acho que o Ricardo também merece comentar. Fala, Ricardo. Rapaz, nosso futebol caiu tem um tempo já. Acho que a chegada dessa transmissão para o resto do mundo vai fazer eles enxergarem um pouco dos nossos times ruins. Mas assim, eles nem viam a gente. Agora eles vão ver. Eles, do mesmo jeito que não viam o time ruim, eles vão ver times bons, jogos bons, né? Não é só o Brasil que tem esse problema, digamos assim. Eu sinceramente, eu assisto jogos do campeonato francês às vezes que acho muito chato, velho. Acho chato também ver alguns jogos do campeonato italiano em determinados momentos. Assim, nosso futebol não me parece tão distante desses centros. Obviamente que a gente está distante da Espanha, está distante da Alemanha, está distante da Inglaterra. São os 3 centros mais fortes hoje da Europa, né? A segunda divisão inglesa é ótima de se assistir, inclusive, né? Você vê o nível que está o futebol lá. Mas assim, do mesmo jeito que todo mundo lá assiste o futebol da Itália e viu o futebol da Itália decair, que vê o futebol da França e vê que o futebol da França vamos dizer, é mais burocrático, digamos assim, não é tão empolgante, a gente ainda consegue ver aqui no Brasil aqueles lances mais emblemáticos de drible, né, que o jogador usa muito da habilidade técnica, que chama mais atenção. Então, assim, não vai ter, só tem um Flamengo, realmente. Mas tem outros times que têm qualidade. O Grêmio joga bem, tem outros times que jogam bem. Não dá para se prender somente a um estilo de jogo. Realmente, o estilo de jogo do Flamengo é o que mais agrada, é ofensivo. Todos os jogadores têm muita qualidade, tanto que se destaca de modo que nenhum outro clube consegue acompanhar. Mas a gente sabe que Grêmio e Palmeiras também não tem um futebol feio, não é feio. É um futebol, às vezes, eficiente. É um futebol que eles conseguem enxergar eficiência como eles enxergam em outros times de outras competições grandes na Europa. Então eu não vejo tanta diferença assim, a diferença dos maiores centros. A gente tem, como eu falei, da Inglaterra, da Espanha e da Alemanha. Mas eu não acho que a gente está tão distante aí da França e da Itália, não. Tirando, obviamente, da Itália lá, Juventus, Napoli, os principais clubes que estão um pouco acima, mas não é absurdo a gente, com o tempo, ainda mais com esse dinheiro entrando agora, aumentar o investimento e, consequentemente, aumentar a qualidade. Como o Juan Fran chegou no São Paulo, o Honda tá vindo, então a gente está reforçando os times estão ganhando nome, ganhando peso, então tem atrativo. Tem um atrativo que pode agradar sim. E quem sabe se vender melhor e ajudar no desenvolvimento do futebol aqui. Então é isso, galera. Estamos chegando na nossa parte final aqui do Quatro Cantos. Mais um Quatro Cantos para vocês. Você pode estar vendo aí que a nossa equipe está crescendo. Teve episódio aí também. Vai ter episódio aí do podcast delas. Bem bacana. Então aguardem aí que as meninas arrasaram. Tá bem diferente mesmo aí a pauta.
Hoje participação do meu querido Maracajá, Vitorino. E a gente encerra aqui esse episódio com o nosso rolê aleatório. Eu começo com o Vitorino aí, traga... Livro, como é minha primeira sugestão, eu vou trazer um clássico que envolve futebol, envolve um tema muito importante, que é o Negro no Futebol Brasileiro. Esse é o nome do livro, O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, né? O grande jornalista Mário Filho, que dá nome ao Maracanã. Então, é o livro que eu trago assim, hoje, um clássico. E eu vou dar uma sugestão bem aleatória mesmo, que é de jogo de videogame, que é o Red Dead Redemption, que eu tô viciado nesse jogo. Então, galera que curte videogame, vai, mas prepara o coração que esse jogo vai chorar. Aí é bom, viu? E o meu querido Ricardo, conta aí seu rolê aleatório aí. Fiquei sabendo que você vai comentar sobre futebol americano. Yuri, eu tô assistindo uma série, All or Nothing, Tudo ou Nada. É uma série que a equipe de TV acompanha o time de futebol americano durante... Da Amazon, né? Da Amazon Prime. Eu tô assistindo... Eu baixei essa semana, né? Comecei a assistir que foi logo a dica de um amigo meu, Guilherme, de Salvador, que é viciado também nos esportes americanos, tá viciado na NFL. Falou pra mim, assista lá que é bem legal, você vai gostar pra caramba. E realmente, já tô aqui acabando a primeira temporada, tô adorando. Eles acompanharam, a primeira temporada foi em 2016 no Arizona Cardinals, né? Mostra a temporada toda, basicamente, do time, né? Do time objetivando o Super Bowl. Eu já sei que as próximas temporadas são outros times, então já tô entusiasmado pra ver as outras temporadas. É a minha indicação da semana aí para todo mundo assistir, até porque agora no dia 23 tem o draft da NFL, né, que é o momento de escolha dos jogadores vindo das universidades. Também uma dica aí esportiva da semana para que todo mundo fique atento ao dia 23, que é um dia bem legal para que a gente acompanhe como é que é a seleção nos esportes americanos, que é igual em todos eles, e no da NFL é ainda maior, porque é o maior de todos os esportes dos Estados Unidos. Eu discordo. Vitorino, a NBA pra gente é maior, mas pra eles a NFL é maior. Tá? Antes de você me agrida aqui, eu não estou dizendo que a NFL é maior que a NBA, eu estou dizendo que para eles eles tratam o futebol americano como o filhinho deles, como a coisa que eles tomam conta, que é deles e eles amam. Eu gosto muito das duas coisas, inclusive. Eu não tenho predileção nenhuma por nada. Na realidade, hoje eu tô assistindo mais NFL que NBA porque meu Chicago Bulls tá horrível. Eu sei, foi só uma gastação de onda mesmo, como um apaixonado pela NBA. Não, na realidade, se vocês não estão assistindo, é nada, né? Que tá passando nada aí. Realmente. Não, realmente não tô assistindo nada agora, mas tô aqui com os amigos meus no aplicativo, né? Jogando Fantasy da NFL. A gente joga o Fantasy, né? Como tem o Cartola aqui, que todo mundo joga no futebol. No da NFL tem o Cartola deles, que é muito melhor, inclusive. A galera fica aqui o ano todo vidrada, e como vai ter o draft essa semana, já tá todo mundo pilhado, todo mundo falando. Então, minha dica aí é assistir um pouquinho de esporte americano e dia 23 acompanhar o draft. Quem sabe a gente não faz um programa sobre isso também. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Ricardo. Valeu, Vitorino. Valeu, rapaziada. Um abraço aí. Desculpa os latidos, os gritos. Infelizmente, nem todas as pessoas estão cumprindo o isolamento como deveria e as pessoas ficam na rua gritando. Mas é isso. Forte abraço para todo mundo. É isso. Uma salve aí pro nosso querido Paulo Martins, nosso editor aí, que dá um trato aí nos nossos áudios, na nossa edição, de cada 4 cantos. Grande abraço aí pro Paulo Martins. Também pro cachorro aí do Vitorino. Lavem suas mãos, usem álcool em gel e fiquem em casa. Grande abraço. Tamo junto, 4 cantos. Próxima semana tá de volta.